Gente, de todas as relíquias que eu tenho guardado, tirar esse óculos aqui. Ah, não, eu vou precisar para enxergar os números. De todas as relíquias que eu tenho guardado, talvez nenhuma seja tão importante quanto essa. Se é verdade ou não, talvez a gente nunca saiba. Mas o Manfrini chegou no Brasil em 1946 e ele traz uma quantidade absurda de histórias e manuscritos. Um deles está comigo. O que tem escrito aqui não dá para mim contar tudo para vocês, porque seria muito complicado, tá? Seria muito complicado, mas eu vou mostrar uma... Vou pegar isso aqui. Vou mostrar uma parte, eu vou fazer um vídeo de uma parte para vocês deste livro aqui. Isso aqui talvez seja a maior relíquia que eu tenho. Eu juntei algumas partes e vou contar uma história. O que está aqui é conhecido, né, desconhecido, como um texto apócrifo que nunca apareceu, o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Manfrini, a igreja guarda as 7 chaves, a história completa. Eu tenho algumas partes que, segundo ele, conseguiu, sabe-se lá da onde. Mas as coisas que estão escritas aqui, sei se dá para acreditar em tudo, não sei. Mas vou deixar uma parte aí para que vocês conheçam um pouco daquilo que a ordem tem guardado e mantém sob vigilância. Talvez um dia a igreja abra e mostre para nós, ou pelo menos se manifeste, dizendo que não existe mais nada. A gente nunca vai saber, eles nunca vão contar se quer saber. Nunca vão abrir a biblioteca para nós. Nós nunca teremos acesso a isso. Mas o pouquinho que eu tenho, vou passar pelo menos um pouco para vocês. Tudo. Tem coisas que se eu botar aqui não dá para colocar. Por enquanto, acho que ainda não. Talvez um dia eu coloque mais uma parte, tá bom? Bom vídeo para vocês. Gosta desse tipo de assunto? Se inscreve aí no canal, quem sabe um dia eu coloque mais uma parte. Meu abraço a todos vocês. O Evangelho segundo Jesus, o manuscrito da infância e dos primeiros dias. Eis as palavras que conservo no silêncio do tempo, pois desde menino senti o sopro do Espírito em meu peito, e os que me viam não compreendiam o peso que trazia na alma. Fui criança entre os filhos dos homens, e aprendi a andar nas veredas de Nazaré, onde o sol cai sobre as colinas e o vento traz o perfume das oliveiras. Meu pai José me ensinava o labor da madeira e o segredo das medidas, e minha mãe Maria guardava em seu coração todas as coisas que via e não dizia, pois ela sabia que o que parecia pequeno aos olhos do mundo era grande diante do Altíssimo. Quando eu tinha 7 anos, caminhava junto ao riacho e formei do barro um pássaro, e ao soprar sobre ele, o vento entrou em sua forma e o pássaro voou. Então as crianças se alegraram e alguns correram a contar aos anciãos. E os homens se admiraram, dizendo: que poder é este que dá vida ao pó? E eu lhes disse: o mesmo sopro que me deu o Pai, também dá vida a toda criatura que respira. Mas muitos se calaram porque não entendiam que a vida é o reflexo do Espírito e o Espírito não conhece fronteiras. Quando completara 12 anos, subi com meus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E ao voltarem eles para casa, eu permaneci no templo, pois ali o pai me falava como quem ensina o filho em segredo. E os doutores me cercaram e perguntaram: de onde vem tua sabedoria, menino de Nazaré? E eu lhes respondi: aquele que me enviou habita em mim, e o que ouvis de mim não é meu, mas dele que me mandou. E ficaram maravilhados, pois não compreenderam o que era eterno, falando pela voz de um menino. E quando minha mãe me encontrou, disse-me: filho, por que fizeste assim conosco? E eu lhe respondi: não sabíeis que me convém cuidar das coisas de meu pai? E ela nada mais disse, mas guardou em si aquelas palavras. Cresci entre os homens simples e aprendi a amar o trabalho e o silêncio.
À noite, quando todos dormiam, eu subia às colinas e falava com o Pai que habita o invisível. E o vento trazia resposta. E o Espírito me dizia: antes que as estrelas fossem acesas, eu te conheci. E assim vivi entre os homens, não como mestre, mas como aprendiz da própria criação. Aprendi que há luz em todo olhar e que cada pedra guarda o eco da voz de Deus. Aos pobres via o rosto do reino, nos doentes a promessa da cura, nos aflitos o anúncio da bem-aventurança. Eu mesmo era o mais pobre entre eles, pois o que carregava não era ouro nem pão, mas a palavra viva. Quando a dúvida me cercava, o Espírito me lembrava do Rio Jordão, onde João batizava e dizia: preparai o caminho do Senhor. E eu compreendi que o caminho não é feito de pedra nem de pó, mas de fé. Recordo-me também de quando o Espírito me levou ao deserto, e ali ouvi a voz do adversário, que me mostrou os reinos do mundo e suas glórias. E eu lhe disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o inimigo se retirou, porque não pôde corromper o que vinha do alto. E voltei a Galiléia, e o povo me esperava. E muitos vinham enfermos, e outros aflitos. E toquei-lhes as mãos e disse: a tua fé te salvou. E a fé deles curava o corpo, mas era o amor do Pai que curava a alma. Houve também uma noite em que o céu parecia mais próximo. E enquanto orava no monte, a luz do Espírito me cercou como fogo suave, e compreendi que tudo o que existe, o vento, a semente, o riso e o pranto, tudo é obra do mesmo Pai que está nos céus. E eu, que viera como filho dos homens, aprendi que cada homem é também filho do Altíssimo, pois o Pai não habita em templos nem em altares, mas em todo coração que o busca com verdade. Disse eu então aos que me ouviam: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E muitos me perguntavam: és tu o Messias? E eu lhes dizia: o reino do Pai não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essas são as palavras que deixo, não escritas por mãos de escriba, mas gravadas na alma do tempo, porque tudo o que vivi foi semente. E o que virá depois de mim será fruto. E se o homem esquecer meu nome, que não esqueça o amor que ensinei, porque o amor é o rosto visível de Deus entre os mortais. E digo-vos ainda: o que foi escrito não será perdido, e o que foi perdido um dia será achado. Pois nenhuma luz se apaga diante daquele que é a própria luz do mundo.